Uma das perguntas que eu mais recebo na minha vida é como que faz para ler tanto e como que a pessoa pode ler mais. Esse vai ser o seu vídeo definitivo. Eu podia, por exemplo, fazer esse vídeo para mostrar técnicas da leitura dinâmica. Inclusive tem umas técnicas de leitura dinâmica que ensinam você a, claro, né, a base é você ler do meio e aí a sua leitura periférica pegar do lado. O treino também, você passar ou uma caneta ou então com o dedo apontar palavra por palavra. Tem várias técnicas de leitura dinâmica, mas esse não é o foco dessa conversa. Até porque eu acho que a leitura dinâmica ela poderia ser aproveitada se ela fosse para, sei lá, leitura de textos que são com muita coisa, que você tem um pouco prazo, em última, sabe, assim, é minha última chance, eu tenho 24 horas pra ler isso aqui, mas você chegou a esse ponto, querido, já era, né, acabou pra você. Até porque eu acho que na mesma proporção que a literatura, que os livros são colocados num lugar lá em cima, numa estante alta, que você não consegue alcançar, a não ser que você estude muito e seja um grande intelectual, na mesma proporção também coloca uma literatura lá embaixo, né? Essa coisa que é pedante, que é chata, porque a gente também coloca mais lá em cima do que lá embaixo. E aí, por exemplo, você tem, sei lá, o documentário sobre o Neymar, que o menino, o filho dele, pede um patinete, aí como uma brincadeirinha, ele enche uma caixa de livro e dá pra criança, a criança chora quando lê o livro. E aí vai ser esse o exemplo que ela vai ter o resto da vida dela, ela vai chorar quando lê o livro. No exemplo, no símbolo desse exemplo do Neymar aí, a gente tem um vestibular, né? O aluno, a pessoa, você que tá aí me assistindo, nunca leu um livro na sua vida, porque seus pais nunca leram um livro na vida deles, e os seus avós nunca leram um livro na vida deles, e assim vai indo. E aí o primeiro livro que você tem que ler é Iracema, do Zé de Alencar, né? Ou então Camões, né? Ou então, sei lá, poesia, que é uma coisa que eu amo de paixão, mas eu fui treinada a ler poesia, né? Porque vim de uma família que lia. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que já tirar esse peso das nossas costas, e para além da leitura dinâmica, do que você deve ler ou não deve ler, porque eu acho que você tem que ler qualquer coisa que te apetecer, sabe? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a leitura é um bem conquistado. Aliás, a gente não pode esquecer que a própria língua que a gente sabe, o que a gente entende como linguagem, como comunicação, a gente aprendeu através da repetição. A gente via nossa mãe chamando isso daqui de óculos. Então, até que chegou no ponto que 500 pessoas falaram pra gente diariamente, óculos. E aí a gente chega e fala, quando a gente vê isso daqui a gente fala, olha, óculos, né? É a mesma coisa. E aí a gente foi também entendendo, quando a gente passou pelo processo de alfabetização de escrita, a gente foi entendendo que C com A é K, né? E com C-A-F-E, com acento agudo, é café. A gente entendeu que como que era? O guarda-chuva da vovó café, é agudo. E o chapeuzinho do vovô é circunflexo, é fechado. Então, dentro dessas coisas, que através da repetição e do treino e do todo dia, a gente tá lá entendendo que a gente foi pegando a linguagem e entendendo aquilo como parte inerente nossa. Hoje é impossível, você que já sabe ler e escrever, é impossível você ler a palavra casa e não ler a palavra casa. E não, eu não vou falar imaginar, porque tem pessoas que têm a fantasia, né, que não conseguem picturizar, imaginar, qual é o termo em inglês, né, mas não conseguem imaginar coisas simbólicas. Mas de qualquer maneira, fica mais fácil pra gente depois disso. E aí saiu uma pesquisa, por exemplo, que fala que a gente lê 10 mil palavras por dia na internet. Ou seja, se a gente já se acostumou a ler 10 mil palavras por dia na internet, por que a gente não se acostumou ainda a ler 10 mil palavras? Eu acho que é um número muito grande, mas de qualquer maneira, a ler 10 mil palavras num livro todo dia. Porque a gente também não colocou o livro neste lugar do dia a dia. Há pouquíssimo tempo ia ser uma loucura se eu falar que você ia ficar 2 horas na frente da televisão assistindo alguma coisa. Hoje em dia, isso é básico, 2 horas passam assim, ó, quando você tá assistindo uma série legal,
né? Tem episódios de séries que tem tipo isso, assim, que tem 1 hora e pouco. Dentro dessa ideia, a gente também entende que a gente foi se acostumando. Então a leitura, ela faz parte desse lugar simbólico, desse lugar de alfabetização no sentido de leitura mesmo. Eu só vou conseguir achar uma literatura legal, um livro legal e parar pra ler o livro quando todo dia eu parar pra ler um livro. E no começo vai doer, é a academia, que até hoje eu não tenho, por exemplo, esse costume. Até hoje, pra mim, eu pensar que eu tenho que ir numa academia, eu prefiro, sei lá, prefiro entrar numa bacia de gelo. Ou seja, eu não quero. Ou seja, eu não vou. Mas tudo isso pra dizer que pra você ler mais, pra você ler melhor, entre aspas, e para aumentar a quantidade de livros que você lê, a melhor técnica, muito melhor do que a leitura dinâmica, muito melhor do que você botar o dedinho para você acompanhar a palavra, muito melhor do que você só ler a palavra no meio, que isso é leitura dinâmica, né? E ter uma compreensão aí de 50%, muito melhor do que qualquer outra dica que eu possa te dar e que eu já tenha te dado aqui. A dica mais importante é você se alfabetizar, é passar por o processo de você alfabetizar o que você entende como livro e transformar isso de verdade numa rotina do básico, numa rotina do zero. Só assim, talvez você consiga aumentar a quantidade de livros que você lê e prestar mais atenção também nas coisas à sua volta. Eu me sinto, além de muito mais empática enquanto leitora, eu sinto que eu sou muito mais detalhista enquanto leitora, sabe? Porque quanto mais eu leio, mais eu presto atenção em mínimos detalhes que passariam desapercebidos por pessoas que não leem. E que é isso, mas, né, pra mim faz diferença, pra mim é uma coisa legal. Porque eu enxergo o símbolo livro como algo de tranquilidade. Além de que, para ler mais e melhor, você também precisa, acho que um dos maiores segredos dos bons leitores, né, ou seja, qualquer pessoa que lê é uma boa leitora, queria te dizer aí, pode ser meio livro por ano e pode ser 365 livros por ano, sabe, não interessa a quantidade nesse caso, digo qualitativamente, uma leitora é quem lê, ponto, né, mas o segredo dessas pessoas é se apegar sentimentalmente ao livro. Por isso que é muito importante você começar lendo livros que você gosta, que você acha que você vai gostar. E se você não tá gostando, abandona. Esse é um dos direitos do leitor, né? Vai pra outro que você acha que você vai gostar mais. Se apegar, abraçar o livro. É Marie Kondo, gente. A dica é Marie Kondo.